Graça e paz a todos. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma meditação nas Escrituras, na santa e gloriosa Palavra de Deus. Nós estamos estudando a carta à igreja, a última igreja, a igreja de Filadélfia. Boa tarde, os irmãos, boa tarde a todos, Deus abençoe. Capítulo 3, versículo de número 18. Capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença mais uma vez, para meditarmos na Tua palavra e contamos com a Tua bênção, com a Tua graça, com o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, pois nós pedimos, ó Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho amado, para sempre. Amém. Nós vamos fazer uma recapitulação rápida e bem objetiva. Laodiceia quer dizer Laos, significa povo. De que justiça? Então era a justiça do povo. O marido fundou esta cidade e deu a ela o nome da esposa, Laodiceia, certo? E aí transformou-se o que, o capa, pelo C. Ficou Laodiceia. Então ela era chamada Laodice ou Laodiceia, e aí a cidade ficou com o nome de Laodiceia. Nós vimos que a cidade ficava no entroncamento das 3 principais rotas comerciais do mundo antigo. Então, geograficamente, ela era super localizada. Nós vimos que essa cidade tinha sido um centro administrativo, um centro judiciário, e esta cidade, com o progresso, ela se tornou uma cidade próspera. Então ela se tornou também um centro bancário e um centro comercial nesse
situação privilegiada com condições de exportar para o mundo inteiro. Então ela era rica em ouro. A linguagem de comprar e vender era muito comum. Nós vimos que ela tinha uma indústria têxtil. Ela confeccionava vestes, roupas de grife, como a gente poderia chamar hoje. Ela fabricava a famosa lã preta, né, que era famosa no mundo inteiro. Ela tinha uma faculdade de medicina e ela era conhecida pelo famoso pó frígio, que era para tratamento dos olhos, era o colírio. Certo? E nós vimos que o ponto negativo é que ela não tinha água e ela precisava trazer água de fora. E nós vimos também que ela estava sobre um vulcão. Ela estava numa região vulcânica e estava sujeita a constantes abalos. Então ela não tinha estabilidade, né? Tudo aquilo podia ir abaixo a qualquer momento. Nós vimos também que as águas que vinham de uma cidade chamada Deslize, e estas águas, quando chegavam lá, elas vinham mornas por causa do calor, do sol, né, e do aqueduto por onde ela tinha que vir. Nós vimos também que Jesus se dirige a esta igreja, né, e nós vimos que o Senhor Jesus, quando fala a esta igreja, ele diz: eu sou o Amém, eu sou o verdadeiro. E nós temos alguns, os rabinos judaicos dizem que esse Amém aqui é um acróstico, né, que quer dizer, é o Aleph, que é onde está o A, né, que vem de El, que é Deus, o Men, Melah, né, e o Nun, Men, certo? Rei, Deus, Rei completo, íntegro de todo o universo. Então nós vimos que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da nova criação e ele tem a supremacia sobre a criação. Nós vimos que aquela igreja tinha de um lado Hierápolis com suas águas termais e do outro lado Colossos com suas águas frias, ambas curativas, terapêuticas, e esta aqui era uma água que adoecia. Então esta era uma igreja que as pessoas estavam enfermas da alma. E aí nós vimos que essa igreja fez um diagnóstico que ela era autossuficiente. Ela disse: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Então ela se contentava com as coisas materiais e ela já não estava mais preocupada com as coisas espirituais, né? Aí Jesus faz um diagnóstico dessa igreja e diz: olha, vocês se veem assim, eu vou dizer como eu vejo vocês. E Jesus diz: e nem sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aí nós vimos que Jesus dá 3 conselhos, fala com esta igreja de 3 modos. Primeiro ele dá um conselho para comprar, né? Então ele fala como um vendedor, como alguém que está como um comerciante. Ele diz: de mim compre ouro, ou seja, as riquezas verdadeiras, os atos de justiça dos santos, como está lá no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7. E ele fala também como um vendedor, né, como alguém que exporta. E ele diz assim: compre ouro. E aí ele diz assim: aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, né? Então, fogo, e vestiduras brancas para te vestires. Ele está dando um conselho agora como magistrado, nós já vimos. Mais cedo ou mais tarde, aquela máscara iria cair e as pessoas iriam descobrir quem era aquela igreja. Então ele estava aplicando o que a gente chama de pena alternativa para ver se aquela igreja... Porque apesar dessa igreja ser a igreja mais deficiente
das 7, Jesus ainda a ama. E diz assim, colírio, aí ele fala como um médico, para ungir os teus olhos a fim de que vejas, porque eles estão vendo apenas o que é material. E agora nós vamos começar a nossa meditação de hoje. Ele diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Certo? Então, a disciplina, ela emana do amor. Certo? Então, aqui nós temos uma disciplina amorosa. Jesus olha para esta igreja e diz, olha, eu repreendo e disciplino. Em algumas traduções tem castigo, certo? Repreendo é declarar culpado. Castigo é literalmente educar uma criança. A palavra no grego é educar uma criança. Vai falar do tratamento de Deus como um pai amoroso, né? E esta igreja, eu achei interessante, né, é que a condição deplorável da igreja de Laodiceia era devido à falta de correção. Não há nenhuma palavra de quaisquer prova até aqui sofrida por essa igreja. Então o que acontece? Qual é o grande problema de Laodiceia? Laodiceia era uma menina mimada. A igreja em Laodiceia era uma igreja que não havia liderança para impor a disciplina espiritual, para levar essa igreja ao fervor, à adoração. É como o tempo dos juízes, não tinha rei, cada um fazia o que bem lhe parecia aos seus olhos, certo? Então nós temos, graça e paz, pastor Oliveira, meu nobre querido irmão. Então ele diz assim, eu amo, eu repreendo e eu disciplino, eu educo a quantos amo. Interessante é que você já deve ter ouvido que na língua grega, geralmente quando a gente vai para casamentos, né, ou alguns estudos da palavra de Deus sobre amor, as pessoas dizem que na língua grega tem 4 tipos de amor. E aí eles dizem que é o ágape, né, não é nem agape, é ágape, esse seria o amor de Deus. O filia, né, que eles dizem, eles trocam tudo, seria o amor amizade. O estorge seria o amor de marido e mulher. E o eros seria o amor carnal. Isso tem no grego clássico. No grego clássico tem isso, não no grego bíblico. É necessário que se faça distinção entre o que é grego clássico, onde foram escritas as obras de Homero, que eu fiz na UFC. Então, no grego clássico existe, no grego bíblico, que é o koiné, certo? Não existe essa distinção, como alguns pensam. Dizem que o amor de Deus é o agape, certo? Que eles chamam ágape. E o filéu é amor, amizade. Não tem essa história. Quais são os verbos traduzidos por amor no Novo Testamento? Apenas 2. Certo? No Novo Testamento, apenas 2. O pessoal faz uma confusão enorme, aí você não sabe de onde tira. Então a Septuaginta, ela traduz eros, estorge, mas o Novo Testamento, ele só tem 2, e são verbos intercambiáveis, ou seja, verbos que você pode trocar um pelo outro.
como no português, você diz amar e gostar. E dependendo da pessoa, o amar e o gostar é a mesma coisa, certo? Você diz assim para um irmão que você ama muito, certo? Então, por exemplo, eu posso chegar para o irmão Oliveira e dizer: irmão Oliveira, eu gosto de você, querendo dizer eu amo. Ou eu posso chegar para uma pessoa e dizer eu amo. Então, no Novo Testamento, eu vou escrever um artigo sobre a farra do grego, ou a farra do hebraico também, porque as pessoas dizem que tem no hebraico e não tem, que tem no grego e não tem, e eles não tiveram a curiosidade de conferir. Eu digo a você uma coisa: não acredite em tudo que o povo diz. Não creia de primeiro em tudo que o povo diz, nem eu. Vá conferir se o que eu digo faz sentido. O que eu desejo é ensinar-lhes a não crer em tudo de primeira. A não engolir só porque uma pessoa disse que estava lá. Certo? Por exemplo, vamos dizer que o amor ágape, certo? Então, eles fazem confusão. Substantivo chama-se agape e não ágape, porque a última sílaba é longa. Então, é agape, é amor. E o substantivo é filia, é amor. Os verbos é agapau e filéu. Estes dois verbos são traduzidos, certo, de forma sinônima. Certo? O grande problema é porque começou a se inventar isso, a diferença entre os verbos, por causa daquele texto lá: Pedro, tu me ama? Ele disse: eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Até aí ele está respondendo com filéu. E aí depois ele bota agapau. Aquilo ali é uma questão estilística. Se você for ver a gramática, ela tem fonética, ela tem morfologia, ela tem sintaxe, semântica e estilística. Então, quando alguém vai escrever, ele tem que ter cuidado de não estar repetindo sempre as mesmas palavras. E aí, pastor, como é que a gente sabe que não é, que amor são os intercambiáveis? Que aí eu vou botar sobre a farra, né? Eu aconselho que, se você quer se aprofundar na Bíblia e conhece um pouco de grego, que leia um livro do D.A. Carson, A Exegese e Suas Falácias. Então, quando Jesus, eles dizem que agapau é o amor de Deus. Em muitos textos é. Certo? Filéu não, eles dizem não. Filéu é amizade. Né? Mas quando a Septuaginta traduz o agapau, ela traduz o texto lá de Amon amou a Tamar e a estuprou, ele amou com agapau. Se é de Deus, meu irmão, que levou a estuprar. E a Bíblia diz que os fariseus amavam os primeiros lugares na sinagoga, esse é agapau. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo, é agapau. Então, você vai ver que agapau vai depender do contexto, certo? Se tem um sentido positivo ou negativo. E a Bíblia vai dizer: porque eu não rogarei mais ao Pai, visto que o Pai vos ama. E o amor do Pai é filéu. Ali. E aqui Jesus diz: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. E aqui é filéu. Certo? Como nós dizemos aqui no Nordeste, só o filé. Certo? Então não existe essa história de amor diferente no Novo Testamento. Certo? Entenda, no Novo Testamento só existe duas formas, que existe no grego clássico ou na tradução da Septuaginta. Mas nossa base não é a Septuaginta,
A nossa base não é o grego clássico, a nossa base é o Novo Testamento e como as palavras foram empregadas. Lembre-se que nós seguimos a interpretação da Reforma, que é o método histórico gramatical, levando em conta as palavras e procurando saber se a palavra agapar, onde é que ela aparece, então ela vai aparecer em contextos positivos e contexto negativo. Né? Então, a palavra filéu, o verbo filéu e o verbo agapau vão depender do contexto. Então, tenha cuidado, mas também não vá criticar quem faz no casamento, né? Que existem 4 tipos de amor, né? Certo? Então, no grego clássico, sim. No grego koiné, não. Certo? Mas vamos para o que interessa aqui, né? Eu repreendo, certo? E castigo a todos quanto amo, certo? Então nós vimos que primeiro vem uma repreensão associada com a disciplina. E qual era o grande problema dessa igreja? É que essa igreja é uma igreja que não tem repreensão. E um texto paralelo a esse, que eu já disse a vocês que pular de um texto para outro, sair do texto e pular para outro texto é perigoso se você não souber que o texto fala do mesmo assunto. A Escritura diz que os filhos de Davi, principalmente Adonias, certo? O pai nunca o havia repreendido. Se você ler lá em Reis, se eu não me engano, 1:5, diz que o pai nunca... Davi foi um excelente crente, entre aspas, certo? Mas como o pai ele foi um fiasco, se é que a gente pode chamar alguém que não cuida da sua família de um excelente crente, ele amava a Deus. Mas como todo ser humano tinha seus defeitos, né? Tinha um fraco com mulheres, mas como pai, Davi foi um fracasso, certo? Até porque era pai de filhos de várias mulheres. Então, ele nunca repreendeu seus filhos, e aí, né? Porque muitas vezes a gente cuida mais do que a gente chama de vida espiritual do que da família. Muitas vezes a gente está mais preocupado com as tarefas eclesiásticas do que com as tarefas familiares. E aí Paulo chega e diz, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, a família precede os trabalhos eclesiásticos. Certo? A família é a primeira igreja que a gente pastoreia. E aí eu queria pedir um feedback de vocês aí, se está chegando aí a internet direito, porque aqui estou sentindo assim meio tremida, pausando. Agora está melhor. E eu queria só um ok aí se está. Então o que acontece? Qual era o problema? Jesus chega e diz, vocês nunca foram disciplinados. Houve um terremoto, devastou vocês, mas vocês tinham dinheiro. Os judeus daí parece também que entraram na mesma situação da cidade, não perseguem a vocês, vocês nunca passaram necessidade, vocês nunca tiveram que sair das suas casas. Obrigado. Pastor Reginaldo, isso é uma benção. Deus abençoe. Então agora não há ninguém que discipline, e quando não há ninguém que discipline, humanamente falando, que organize, que oriente, aí Jesus vem e entra em ação. E Jesus diz, eu repreendo e disciplino. Porque toda disciplina tem que vir com uma repreensão. Obrigado, meus irmãos. Toda disciplina a pessoa tem que saber por quê. Não é como muitas vezes quando a gente era criança. Gostei. Muitas vezes quando a gente era criança, eu quando era menino, a mãe começava a bater em todo mundo. Né? Lá em casa
a gente era 4, somos 4, né? E a mamãe começava a bater. E eu, muito esperto, quando eu percebia que ela começava a bater em um, eu sabia que ela ia bater em todo mundo. Ia sobrar para todo mundo. Então, quando ela começava a bater no primeiro, eu já dizia: perna, para que te quero? Lembro-me de uma vez que eu fui correr e bati com a parte da barriga do quadril numa mesa e quase me arrebento. E aí ela parou de bater e a pancada foi pior do que a sua. Então ela batia e muitas vezes até quem era inocente apanhava, né? Então muitas vezes acontece assim: Dona Estela, eu te amo. As pisas que a senhora me deu nunca fizeram com que eu fosse uma pessoa ruim e nunca me deixaram revoltado com a senhora, como os lindos de hoje dizem que a gente não pode bater na criança, que a justiça quer interferir no cuidado, que não pode dar nenhuma palmada. Graças dou a Deus pelas palmadas que a senhora me deu. Graças dou até por aquelas em que eu não tinha culpa. Eu louvo a Deus. Não cresci uma pessoa deprimida, não cresci com raiva da minha mãe, não cresci revoltado, não cresci com essa história. Porque hoje tudo é bullying. Tudo é bullying. Certo? No meu tempo o pai dizia só: se apanhar fora, apanha dentro de casa de novo. Ninguém morreu, ninguém andava com esse negócio, certo? Hoje os meninos não sabem nem o que é um preá. Não sabem nem o que é uma galinha, tem medo de galinha, tem medo até do Mickey. Menino de hoje, coitado. Cachorro de apartamento leva surra de gato. Certo? Então nós vivemos num mundo sem disciplina. Certo? Porque quando você tira a disciplina, você está dando liberdade para o erro ou para a acomodação. E existem pessoas que estão errando por comissão e existem pessoas que estão errando por omissão. Existem pessoas que estão errando por fazer, existem pessoas que estão pecando por não fazer. Existem pessoas que pecam por serem. E existem pessoas que pecam por não ser. Porque se você é cristão, você tem que ser honesto, fiel, fervoroso, temente a Deus, engajado na obra de Deus, certo? E não pode ser insensível, autossuficiente, apático. Então esta igreja aqui está pecando. Aí você pergunta: qual é o pecado dela? Insensibilidade, apatia, sem sentimentos, autossuficiente. Tudo o que Cristo não ensinou. Era senhora e não serva. Então esta é uma igreja que precisa ser corrigida. Mas o que Jesus mostra é que apesar desta igreja, Jesus a ama. Que Jesus ama, e Jesus está dizendo: olha, eu vou disciplinar vocês e vou dar-lhe uma repreensão, certo? Porque eu amo. Então, a disciplina hoje é fundamental na igreja. Hoje nós temos um grande problema de falta de disciplina. Quando a gente vai ver, e às vezes a gente disciplina coisas que não eram para disciplinar, e o momento que não era adequado. Por exemplo, disciplinar uma pessoa em pleno domingo e na frente de todas as demais, isso corre um risco de levar um processo por danos morais.
Então tenha cuidado. Mas sem levar em conta a questão jurídica, né? É a questão de que a pessoa jamais vai ser bem vista de novo. Então, qual é o papel da disciplina? Certo? O papel da disciplina é colocar no caminho certo, é restaurar. É pegar alguém que entrou num caminho errado e trazê-lo para o caminho certo. Disciplinar é diferente de punir. Certo? E quando se pune disciplinando, se pune com um objetivo. O objetivo de fazer com que aquela pessoa venha para o caminho reto. Então você disciplina uma criança assim. Você tem horas. Então vamos lá, você tem hora para acordar e hora para dormir. Isso é uma criança disciplinada. É uma criança que sabe a hora que acorda. Aí no começo ela começa gritando. Ah, é ruim. Rola para o outro lado, dá trabalho. É, certo? E com a continuidade ela vai se habituando a acordar. Chega um tempo onde ela não precisa mais. Ela já está disciplinada. E ela tem hora para dormir. Eu achei interessante a Sara Vitória, minha neta. É fogo. Ô, neguinha abençoada. É a neta caçula. A mãe dela, minha filha mais velha, estabeleceu tempo para ela estar no celular. E ela veio aqui, né? Porque a mamãe estava doente, a mãe dela, e ela veio ficar comigo. E aí tinha horas que eu dizia assim, Sarinha, vá ali e pegue o celular, vá brincar um pouco, porque ela gosta muito de mim. E eu precisava estudar. Ela disse assim, não vou. Eu disse, por quê, minha filha? Desculpe a cacofonia. Não vou. Não vou, certo? Então, o que acontece? Ela disse, vou. É porque minha mãe estabeleceu um momento e o meu tempo de ver o celular já passou. Eu olhei assim, eu disse, a mãe dela está longe, ela podia, se ela não fosse disciplinada e educada, ela podia dizer, vou, já que eu estou aqui, hoje eu vou ver celular o dia inteiro. Certo? Isso é uma criança disciplinada. Então, o que acontece? É alguém que você chega e ele diz assim, ó, sabe onde colocar roupa, sabe onde colocar a chave do carro. Então você vai criando um filho e você vai dizendo, ó, o sapato, olha as meias, aonde é que coloca. E aí no começo ele reclama, ele briga, mas com o passar do tempo ele se acostuma que ele casa e ainda está fazendo o que ele aprendeu em casa. Ele tem horas para estudar, tem horas para brincar, tem hora, aí o dia rende, dá para tudo. E no começo ele chia, porque a Bíblia diz que nenhuma disciplina no começo é boa, mas no futuro produz um fruto. Então, qual era o grande problema dessa igreja? Que a liderança dessa igreja, seja plural ou individual, nunca interviu. Nunca disse, olha pessoal, nós estamos muito bem materialmente, mas nós não estamos nada bem espiritualmente. Até porque parece que falta percepção aqui. E aí Jesus chega e diz assim, eu disciplino, eu repreendo e disciplino, ou eu repreendo e castigo, mas com o objetivo de disciplinar. Então, a disciplina de Jesus Cristo é uma disciplina com o objetivo de orientar. Então, como eu ia dizendo no exemplo da minha mãe querida, Dona Estela, que eu amo de paixão, certo? E que eu continuo dizendo, as pisas que ela me deu nunca me deixaram traumatizados. Pelo contrário, me deixaram homem de vergonha. Certo? Me ensinaram a nunca querer o que é dos outros, me ensinaram a ser honesto. Me ensinaram.
Um dia eu fui no banco, fui ao banco, né? Porque eu não fui nu, eu fui ao, né, banco, e a moça me deu R$ 50 a mais e eu fiquei voltando, gritando, e ela disse, entre na fila. Eu entrei na fila de novo, e quando eu cheguei lá no caixa, a moça disse, que é? Eu disse, não, é porque eu vim devolver os R$ 50 que a senhora me deu a mais. Eu disse, oh, perdão, me desculpe. E o senhor entrou na fila? Eu disse, a senhora mandou. Né? Então, a gente aprende. Né? Minha mãe me deu exemplos de vida, então eu aprendi. Né? E hoje o Estado quer dizer como a gente deve criar os filhos. E o menino já diz assim, cuidado, viu, pai, senão eu denuncio o senhor. As coisas estão invertidas. Então, Jesus diz para a igreja, olha, eu repreendo e disciplino. Então, nós temos que explicar à pessoa por que ela está sendo disciplinada. Não é fazer como os nossos avós, que batiam e não diziam por quê. A pessoa diz, rapaz, por que mesmo que eu apanhei? Por que mesmo que eu apanhei? Então, a pessoa tem que ser acompanhada. Então, se a pessoa é disciplinada, primeiro não pode ser em público. Porque qual é a orientação de Jesus para com a disciplina aqui? Jesus disse, se você vê seu irmão pecando, vá você e ele só. Se te ouvir, acabou, morreu ali. Se não te ouvir, tem uma segunda alternativa. Vai, conte a outro irmão que seja idôneo, não conte fofoqueiro não, porque aí acabou. Certo? Eu sempre digo que se fofoqueiro pregasse o evangelho, meu irmão, o mundo já estava evangelizado. Né? Então, o que acontece? Se ele ouvir os dois, pronto, perdoa. Se ele não ouvir, existe uma última instância, que é a igreja. Não diz os ímpios, diz a igreja. Então, disciplinar uma pessoa em pleno domingo, onde está cheio de gente, é expor esta pessoa à vergonha pública. Então, ele diz assim, se não ouvir a igreja, considera-o publicano e pecador. Ou seja, ele é excomungado. Se ele não quiser, ou seja, se for um pecado persistente, uma pessoa que não quer se arrepender após as várias tentativas de conduzi-lo à verdade. Certo? Então a ideia é que foi alguém lá e mostrou, repreendeu, disse, olha, é assim. O caminho que você está indo é um caminho equivocado. Ele não ouviu, trouxe outras pessoas para, olha, meu irmão, nós viemos aqui porque nós amamos você, amamos vocês, trouxemos a escritura, vamos sentar, vamos estudar, vamos ver qual é a orientação de Deus, certo? Então, ele está dizendo, olha, qual é a orientação de Deus para a disciplina, e aí mostra, olha, isso aqui, você está errado nisso, e nisso, e nisso, por isso vai prejudicar você, vai prejudicar toda a comunidade a que você pertence. E aí, se ele persistir em não ouvir, Jesus disse, então você agora conta para a igreja. E a igreja, enquanto corpo de Cristo, aí a comunidade da fé vai falar com ele agora. Então, a igreja não diz conte o pastor. Desde que Jesus diz, conte a igreja. A igreja. Então agora o pastor, na presidência da igreja, na direção da igreja, o pastor vai reunir a igreja para tratar aquele assunto. E aí vão expor, irmão ou irmãos, olha, vocês estão laborando em erro, vocês estão equivocados, vocês saíram, e nós como igreja amamos vocês, e por amarmos a vocês, queremos que vocês mudem. E aí, em caso de não haver arrependimento, penitência, a gente quer a pessoa que se arrepende, né?
da pessoa se tornar impenitente, aí a igreja deve, é a última instância, a igreja agora deve considerá-lo excomungado, gentil e publicano, ou seja, um pagão. Então ele deve ser expulso do rol de membros da igreja. E a gente não vê isso. E Paulo chega. Agora, quando a situação é pública, aí já é outra coisa. Paulo chega lá em Corinto e Paulo diz, e veja que nós estamos no texto, questão disciplinar, que nós vamos ver em teologia pastoral. Lá em Corinto, Paulo fala e diz, olha, geralmente se ouve, esse geralmente aí é um advérbio que quer dizer em todo lugar, em tudo que é roda de conversa, ou seja, era do conhecimento de todos, que havia em Corinto um homem que dormia com a mulher do pai, que estava vivendo maritalmente com a mulher do pai. E alguns acham que o pai morreu, ou outros que o pai ainda estava vivo e que a mulher tinha trocado o pai pelo filho. Isso era uma coisa que nem entre os gentios acontecia. E Paulo diz, vocês estão abaixo do padrão secular, do padrão do que a gente chama de mundo. Nem o mundo aceita isso. E aí Paulo censura, do mesmo jeito que Jesus está censurando aqui. Paulo diz, e vocês estão ensoberbecidos, se achando. Vocês estão se achando com um mal desse aí dentro da igreja. E aí Paulo diz, olha, eu convoquei uma reunião, uma assembleia, eu vou presidir a assembleia, eu em espírito, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito, junto com vocês, em nome de Jesus, não é na autoridade de Paulo, não é autoridade, a igreja não tem autoridade se ela não estiver debaixo da autoridade de Cristo. Eu vou dizer, ninguém tem autoridade se não estiver debaixo de autoridade. Um policial só tem autoridade se ele estiver debaixo da autoridade maior, do superior dele, e se ele estiver de acordo com o que normatiza as regras para um policial. Se ele pisar fora, está sujeito, certo, à disciplina e até ser expulso da corporação. Então qualquer profissional é assim. Se você for ao médico e ele fizer o que não deve, você pode processá-lo, e ele, desde uma medida disciplinar até perder a condição, o diploma, e, consequentemente, a condição de exercer a medicina. Então, todos estamos debaixo de disciplina. Todos nós estamos sujeitos à disciplina. Todos nós temos que ter alguém maior. Qual era o problema, que eu já disse, é que o banco divino estava vazio. É que a igreja colocou num lugar vazio, não, o dinheiro, a prosperidade, a famosa prosperidade tinha ocupado o nome de Deus. Então eles haviam confundido prosperidade material com a aprovação de Deus. Achavam que por estarem com a casa boa, uma roupa boa, saúde, muito dinheiro no banco, saúde para dar e vender, então que Deus estava com isso dando a sua aprovação. E hoje essa doutrina ainda é muito ensinada, infelizmente. E hoje você olha assim, fulano, rapaz, pegou Covid. O corona visitou, e aí ele agora contraiu a doença Covid. Será que ele estava orando, hein? O outro já começa a perguntar, será que ele estava orando? O fulano entrou em depressão, está tomando medicamento. Vixe! Está endemoniado. Precisamos orar lá para fazer uma libertação. O fulano arrumou um emprego, mas vai trabalhar pouco, ganha muito. Se você vê a sala dele, está orando muito, hein, bichão? Rapaz, jejuou. Então a gente tem a mesma noção. É a teologia lá dos tempos de Jó, que se você acontecer uma desgraça, você está com um problema, é falta de oração.
É falta de oração, é falta de jejum, é falta de ler a Bíblia, é falta de ir para a igreja. Aí a gente já começa igual os amigos de Jó, confesse. Diga, bora rapaz, abre o jogo. Certo? Então disciplina não é isso. Jesus disse: eu disciplino e castigo a todos quanto amo. Então ele faz isso por amor, para botar no caminho, para que a gente aprenda a andar nos trilhos, porque quando você disciplina seus filhos, eles crescem, e por isso que a Bíblia diz: se você ensinar o menino o caminho que deve andar, quando ele ficar velho, não se desviará dele. Não quer dizer, aquele texto, que o menino vai ser crente pro resto da vida, que ele não vai se desviar, porque tem muita gente que diz assim: rapaz, eu ensinei meu filho, mas o menino hoje, pastor, não quer nem saber de Deus. Ei, meu amigo, é porque na vida tem 3 fases. Tem a anomia, antinomia e autonomia. A anomia sem lei é quando você manda e ele faz tudo. Você diz assim: não bote o dedo na tomada, ele não faz. Você diz: não suba na cama, não faz. Então ele não tem lei, o que ele faz é o que nós mandamos. Não nomos lei. Anomia. A-N-O-M-I-A. Anomia. Não lei. Então ele não tem lei. Quem é que diz para ele o que é certo e o que é errado? Nós. E aí vem o processo da antinomia. Contra. Nomos, lei. Antinomia. É a hora em que ele começa a aprender lá fora. É a hora em que ele começa a estudar. E é a hora onde ele tem aquele processo de querer se rebelar contra tudo e contra todos. Certo? Que começa lá na adolescência. Então ele começa a questionar o mundo. Você vai dizer para ele que ele não pode sair. E ele diz: por quê? Você diz: olha, não fume. E ele diz: por quê? E aí porque você é crente, ele diz: eu nem sou crente. Então, é por isso que muitos pais aí furam. Aí você não pode ir para a festa. Por quê? Tudo, ele já vem com um porquê. Porque agora ele está começando, e esse processo é natural. Tem muita gente: pastor, meu filho está endemoniado, está tão rebelde. Não. Isso é natural, é porque ele precisa ser uma pessoa independente. E chega um momento onde ele começa a questionar o que a gente ensinou. Se a gente ensinou. E qual é o grande problema dessa igreja? Que ela nunca teve cuidado paterno. E aí Deus tem que vir e fazer o papel que era para a liderança da igreja fazer. E aí Jesus tem que vir disciplinar. Então, o que o provérbio está dizendo quando diz: educa o teu filho e ele não se desviará dele? Está dizendo: olha, melhor hora para você ensinar o filho é quando ele é criança. Você pode olhar, os meninos de hoje já sabem tudo de celular, porque aprenderam já, tá? Mexendo ali, não tem mais parque para brincar, não tem mais rio como a gente tinha, não tem mais um campo para jogar bola. Quando a gente ficava tudo preto de areia, tudo jogando bola, os pés tudo quebrados, as unhas tudo arrebentadas, jogava no calçamento, no asfalto. Eu sou novo, hein? Joguei bola no calçamento, meu irmão. Então, o que acontecia? Agora, Deus está dizendo o seguinte: se você educar seu filho, ninguém nunca vai colocar coisa na cabeça dele que vai substituir esse ensino que ele aprendeu quando criança. Ele pode até se afastar, mas ele vai dizer: estou errado. Estou aqui, como diz o povo, no mundão. Estou aqui na farra, estou aqui fazendo isso, mas não foi isso que eu aprendi. Certo? Então, vamos interpretar a Bíblia direitinho, porque senão a gente fica meio doido.
Isso meio é eufemismo, certo? A gente fica doido mesmo, a gente pensa, pai, ensinar esse menino. E às vezes nem ensinou, só levou para a igreja e jogou lá. Não doutrinou. E aí diz agora, a Bíblia diz que ensina o teu filho o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Dele o quê? Do caminho, daquilo do ensinamento. Não quer dizer que ele não vai sair da igreja. Não quer dizer que ele não vai passear, namorar. Porque na antinomia a pessoa está descobrindo o mundo, ele é adolescente. Ele agora não quer saber de igreja. Principalmente se ele já for traumatizado, se desde pequeno ele levou uns puxavancos de orelha para sentar, se ele foi lá para a igreja para ficar sentado. Eu e você, irmão, sentar é uma benção. Deitar é maravilha. Mas para menino, meu irmão, não existe castigo pior do que senta, cala a boca, fica quieto, parado, o pastor está pregando. Aí vem o diácono, aquela figura simpaticíssima. Jaquete. Está na casa de Deus. Ele cresce traumatizado, meu irmão. Aí ele vai crescendo, é um rapaz e as menininhas tudo bonitinho. Hoje as meninas estão lindas. No meu tempo, ai Jesus, tinha compaixão. Você encontrar uma, rapaz. Era preciso muita oração, oração forte, meu irmão. Hoje você olha, tanta menina bonita. Então o rapaz ele quer saber de namorar, meu filho. Os hormônios estão em ebulição. Ele está, é hormônio para tudo que é canto. Ele só pensa em sexo. Você olha lá no celular dele, ele está vendo o que não deve. Por quê? Porque ele está pensando naquilo. Certo? Então, isso faz parte desse momento de transição. Então ele começa a questionar o mundo, aí ele fica rebelde, aí ele se rebela, aí ele não quer mais obedecer o pai, nem a mãe, aí ele veste umas roupas assim esquisitas, os bolsos bem grandes, aí ele quer que você compre um sapato que tenha luz, aí ele pinta o cabelo, aí o pobre do pai fica doido, não fique doido, isso é normal. O anormal é você ficar doido e você não saber disso até agora. Isso é normal, ele está descobrindo o mundo. Então ele não quer mais ir para a igreja. Quer ir para farra, ele quer ir beber, ele quer cair no mundão. O negócio para ele agora é funk, é rap. Ele na igreja. Certo? Você diz, não, pastor, mas irmão, tem exceção. Claro, toda regra tem exceção. Tem criança que ela cresce, fica adolescente, e ela fica na igreja, e ela ama Deus, e ela ama as coisas de Deus, porque é da índole dela. Mas isso é exceção, normal, é querer conhecer o mundão, porque nós temos um monte de gente que não conheceu o mundo na sua adolescência, e hoje, depois de velho, está querendo conhecer. Sentindo falta. Rapaz, eu pastor, namorei só com a minha mulher. Vida, azar. Reclamando assim, queria ter namorado mais, aí agora quer namorar e não pode. Nunca foi a uma festa. Aí agora tá doido para ir a festa, depois de velho já. Aí a gente vai e diz assim, um caba velho desse, doido pelas menininhas, caba velho desse, desviado, bebendo, indo pra festa, caba velho desse era pastor, era diácono, presbítero, dirigente do coral, olha aí, ele não viveu cada momento da vida. Aí você vê uma pessoa que foi desmantelada, que fez tudo que não prestava. Aí ela se converte e diz, quero mais não, eu experimentei, já sei como é. Não estou dizendo com isso que a pessoa deve ir e fazer, certo? Porque isso era a doutrina de Jezabel, vá lá e faça para experimentar. Estou dizendo que é normal você ter um filho adolescente que ele seja rebelde. Isso significa que até aí não tem nada de errado com ele. Ele está seguindo o curso normal da vida em busca de saber os porquês.
Então, se você souber discipliná-lo e orientá-lo, se tiver começar desde a infância, certo? Aí o que acontece? Este menino vai começar, você vai ter resposta. Ele vai dizer por quê, você vai dizer por isso, por isso, por isso. E não significa que ele vai atender. Porque ele está querendo descobrir outras coisas. Ele diz, meu pai me ensinou a religião. Meu pai me ensinou o evangelho. Meu pai me ensinou os caminhos do Senhor. Minhas filhas, tenho 3 filhas, meu amigo. Todas elas tiveram seu esfriamento. Não foram totalmente para o mundo, mas certo? Mudaram até de igreja. Certo? Teve uma que foi para a igreja neopentecostal e disse, papai, ela veio me doutrinar. Papai, a igreja onde eu vou, pai, ali sim. Pai, o banheiro é melhor do que o do shopping. Pai, pai, por que o senhor não prega daquele jeito? Pai, quando é que o senhor vai mudar de carro, pai? E eu quieto. Quando foi um dia, ela trouxe uma amiga e o tempo passou. Eu tinha feito a minha parte de ensinar. Porque um dia ela passou e disse, pai, eu tô com medo do caixão. Disse, o que foi? Nós passamos em frente a uma funerária. Aí ela tava com medo da funerária, dos caixões. E eu disse, mas minha filha, você é crente? Ela disse, não, pai, não sou crente, não, que o senhor disse que Deus não tem neto, Deus só tem filho, e eu nunca aceitei a Jesus. Eu disse, é mesmo. Então vamos aqui orar, você quer Jesus? Ela disse, quero, pai, quero. Nós oramos dentro do meu fusquinha, primeiro carrinho que eu tinha, ceninha, fusquinha, e aí nós oramos, e ela se converteu, voltei, pelo menos, ela não teve mais medo, disse, aí? Ela disse, não, pai, agora eu estou salva. Mas quando ela ficou adolescente, ela queria uma igreja que desse dinheiro. Aí ela foi, né? Você já sabe. Só que um dia, ela tinha aprendido a palavra de Deus. Quando ela começou a ver os erros, ela foi começando a dizer, rapaz, o negócio aqui está mais para lá a Odisseia do que para a doutrina que eu aprendi de Jesus com meu velho pai. E aí ela foi entendendo e vendo, porque às vezes a gente quer evitar que o filho sofra. A gente quer ser o colchão para ele não se arranhar, para ele cair e não se arranhar. Aí um dia ela estava dizendo para a amiga aqui, né, logo que a gente veio morar aqui há uns 20 anos atrás, ela disse, olha, não defenda aquela doutrina daquela igreja. Eu sei. Porque ali está tudo errado. Eu digo porque eu fui, vivi e contrariei meu pai. Mas eu descobri que o evangelho que ele prega e que ele crê que é o evangelho de Cristo. Eu disse, olha, como diz o cearense, mas olha. Certo? Então ensina, certo? Ensina, e todas hoje estão nos caminhos do Senhor. Todas esfriaram, todas se encantaram com o mundo. A minha do meio sonhava em ir para a farra. Sonhava. Ai, eu não vejo a hora de me casar para poder ir para a farra. Um dia ela foi à farra, mesmo ensinaram. Quando chegou lá, deu uma briga, era cadeirada, era tudo voando. Parecia um furacão. Era pedra de calçamento sendo jogada. E ela disse, pai, eu estava embaixo da mesa, orando e dizendo, Deus, meu pai tinha razão. Se eu escapar dessa, nunca mais que eu quero saber de farra. Pergunta se ela hoje quer ir para farra. Pergunta se ela quer hoje ir para o mundo. Está nos caminhos do Senhor, por causa daquela santa cadeirada que voou, daquelas pedradas. Então ensina. E aqui, esta igreja é uma igreja que não tem ensino. E eu contei tudo isso para que a gente possa saber que até na disciplina tem que ter ensino. Se a pessoa erra, você tem que chegar para ela e ensinar o que a Bíblia diz sobre aquele problema.
Não é só dizer assim, 6 meses e deixar lá. Você não está plantando não, meu filho. Você não jogou a semente na terra e diz assim, ó, agora te virei para crescer. Dá até o jeito. Não. Disciplinar é chamar e mostrar que a pessoa está errada, número 1. Em segundo lugar, mostrar como é o caminho certo que ela deve proceder. E qual é o tempo que leva para isso. Aí a pessoa sai da disciplina porque cumpriu 6 meses. Porque cumpriu 1 ano. E ela nem mudou, não aconteceu nada, ela continua do mesmo jeito. Daqui a 2 meses ela vai ser disciplinada de novo. Certo? E aí, o que nós vamos fazer? Ou então ela nem se arrependeu, saiu da igreja dizendo assim, tô nem aí. Tô nem aí. E ninguém tomou a provisão de dizer, você não pertence mais à nossa igreja. Porque quando o membro dá mau testemunho, ele dá mau testemunho representando a igreja. Um dia uma mulher chegou para mim e disse, pastor, eu chamei-a porque as pessoas vieram e disseram, pastor, fulano, o marido sai e ela vai para as festas lá. E ela é da sua igreja. Eu disse, não se preocupe não. Chamei-a e eu disse para ela, expliquei para ela. Eu disse, olha, eu estou sabendo. Eu disse, eu não sou dominador da sua vida. Mas como a senhora é membro, não existe membro, é membro da nossa igreja, não vai dizer a fulana é membra, ou coisa horrível, fica dói nos ouvidos, assassina a língua portuguesa. Mas como a senhora é membro da nossa igreja, se a senhora continuar assim, eu vou excluí-la do hall de membro. Mas como, pastor? Não pode? Eu disse, posso e vou fazer. E a excluir, para que o povo soubesse que ali não estava sem controle. Chamei-a e ela resolveu, não fez cara feia, mas saiu assim, como quem disse, não vou fazer. E eu disse, olha, fulano de tal não é mais membro desta igreja, mas só para a igreja. E ainda preocupado com os fofoqueiros. E eu disse, e tudo que aqui se diz, fica aqui. É questão interna. Porque muitas vezes você disciplina alguém se alguém está acabado. Se alguém muda. Mas os olhos do povo com ele é sempre os olhos de um cachaceiro, de um adúltero, de alguém que roubou. Essa pessoa pode se tornar santo. O nome dela está sujo. Porque não tiveram o cuidado de ensinar. Então Jesus diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso. Zeloso aqui é, olha, tenha zelo pela sua vida. Deixa eu só fechar isso aqui. Tenha zelo pela sua vida. Ou seja, rápido, imediatamente. E arrependa-se. Então, Jesus está dando àquela igreja de Laodiceia uma chance. Isso significa que ela não está perdida. Porque, meu irmão, não existe coisa mais maravilhosa quando Jesus chega para mim e para você e diz assim, se arrependa. Por quê, pastor? Porque isso significa que ele me quer. Significa que ele não desistiu de mim, que ele espera que eu mude e que ele me ama. Isso é tremendo, é maravilhoso. E se Deus está dizendo a mim e a você hoje, arrependa-se, significa que ele quer que eu dê meia volta, significa que ele quer que eu mude de vida, significa que ele me ama, significa que o caminho que eu estou não é o que ele traçou para mim, significa que ele quer que eu ande no caminho dele, que ele se interessa por mim, porque senão não haveria razão para ele me chamar ao arrependimento. Se ele me chama ao arrependimento é chamar para si. É dizer, eu quero a tua amizade, eu quero ser teu Senhor, eu quero que você seja fervoroso, temente a Deus.
E aí ele diz, olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, disciplina é produto da educação. Aí Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Aí agora a metáfora é de uma casa. E de alguém que chega numa casa e está do outro lado. Está do lado de fora. E nós usamos esse texto para pregar para não evangélico. Só que esse texto está se referindo à igreja e não ao secular. Jesus está fora, não é do mundo, ele está fora da igreja de Laodiceia. Eles foram enricando, e é como se dissesse assim, Senhor Jesus, dá licença que eu tenho que botar aqui a minha nova casa. Jesus, dá licença que aqui eu tenho agora uma conta poupança muito gorda, um investimento. Senhor, dá licença. E quando eles perceberam, Jesus está lá de fora. Mas o verbo bater está no presente contínuo. Significa que Jesus bate e continua batendo. Significa que Deus não desistiu desta igreja. Meu irmão, Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso, porque se fôssemos eu e você, a gente já teria desistido. Botaram um monte de coisa, foram me escanteando, foram me botando para fora, nem olham mais para mim. E aí Jesus chega e diz, olha, vou disciplinar vocês, vou botar vocês no caminho e vou fazer isso por amor. Então disciplina sem amor não é disciplina. Disciplina sem amor é pecado. Então nós pastores, se nós disciplinarmos alguém sem amor, sem o objetivo de corrigir, só com o objetivo punitivo, nós estamos, por isso Paulo disse, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, você que vai cuidar dele, cuidado. Por quê? Porque nós podemos pecar. Nós podemos usar de abuso de autoridade, nós podemos expor aquela pessoa indevidamente, sim. Então nós podemos cometer pecado maior que ele adulterou. Aí está lá arrependido, chorando, e a gente vai, irmão, vamos disciplinar o irmão aqui porque ele adulterou. Em pleno domingo, todo vixe. A pessoa diz assim, rapaz, fui pegando os que o negócio tá pior do que aqui fora. Pastor disse que o fulano, então o nome do rapaz está sujo agora. Ali ele pode agora ser o marido mais fiel do mundo. Na hora que ele encostar perto de uma mulher, todo mundo vai dizer, Então tem que ser uma coisa reservada, juntar a igreja e dizer, irmão, vamos agora ajudar o irmão. Não é passar a mão na cabeça dele, mas é dizer, irmão, você vai passar aqui, pastor, e qual é o meu tempo? Porque a pessoa já pergunta, qual é o meu tempo de disciplina? Aí o pessoal pensa que disciplina boa é aquela de 1 ano. Não, meu. Pastor Gilberto, e qual é o tempo da disciplina? É o tempo da pessoa aprender e mudar. Se ela mudou em 2, 3 meses, e você percebe que ela adulterava e agora não adultera mais, ela passava 3 meses e não aguentava mais, você diz, vamos fazer um teste aqui, vamos ensinar você sobre adultério. Vamos ler lá Provérbios, irmão. Vamos ler a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia ensina, qual é o caminho que o irmão deve andar. Amém, pastor. Pessoal, igreja, vocês acompanharam, viram aí que nós ensinamos o irmão está dando sinais, está dando frutos de arrependimento. Então, como o irmão mudou, então significa que a disciplina surtiu efeito, que o remédio fez bem. Então, o irmão já está reintegrado, então vai depender. Vai ser assim, rapaz, mas pastor, não me sinto bem ainda, tô assim, se o senhor me deixar aí, não quer cuidado, eu peco de novo. Então, irmão, você vai ficar aí, vai aprender mais, vai estudar mais, certo? Nós vamos ensinar mais. Então, o tempo depende da cura. Disciplina é um tratamento. E o tratamento, você vê que tem gente que pega Covid e fica 15 dias isolado. Tá bom. Tem outros que precisam ser entubados. Então depende da pessoa. Certo? Depende. Não é assim, é humano. Aí a pessoa diz, pastor, macho. Macho aqui, pessoal, para quem não. Acaba assim, invocado, sabe? Invocado. É uma pessoa austera.
é uma pessoa rigorosa, que cumpre seus deveres na risca. Então o pessoal pensa que é assim. Não. Certo? Porque às vezes a pessoa no outro dia ela já está mudada. Aí você só precisa dar um tempo para avaliar. É porque o médico, quando faz uma intervenção cirúrgica, ele diz assim: pronto, agora você vai para casa para se restabelecer. E o senhor volta aqui de 15 em 15 dias para a gente dar uma olhada. Aí cicatrizou, a pessoa tá boa, ele diz assim: aí, como é que tá? Ah, doutor, agora eu tô ótimo. Então não precisa mais o senhor vir aqui não. Aí ele faz o que aqui? Só me ver? Só olhar a minha cara? Não, nós podemos ser amigos. Mas o seu tratamento já terminou. Então, um pastor, uma igreja, primeiro o pastor tem que contar com a igreja, para ele não disciplinar só. Pastor, meu irmão, isso é para o seu bem, porque se todo mundo tirar o corpo fora, você vai preso sozinho. Se a decisão for monocrática, só sua, e a pessoa lutar na justiça, você vai preso sozinho. Todo mundo vai dizer: eu nem partilhei. Agora, quando você diz que é uma decisão da igreja, não é algo mais pessoal, a pessoa não fica com raiva de você. Quem ficar raiva vai ficar com raiva de muita gente. Eu odeio aquela igreja, mas ele vai dizer: eu odeio aquele pastor. Agora, como a gente toma decisões só por nós, e aí o que acontece? Na hora que vai o povo dizer: eu não. Eu fui até contra a decisão, mas quando você diz: olha, quem é aqui, quero contar para a igreja o que está acontecendo e qual é a nossa decisão. Você pode até dar uma sugestão. Sugiro que nós façamos isso. Quem concorda? Aí todo mundo concorda. E aí hoje, como tem celular, sugiro até que você bata uma fotozinha de quem está concordando, para que depois ele não diga assim: não, eu não estava lá não, nesse dia eu estava até trabalhando. Tenha cuidado, se resguarde. Então, o tempo da disciplina é o tempo da cura. Levou 1 ano? Amém. Levou 6 meses? Amém. Eu preciso de um tempo para avaliar se esse fulano foi curado. Então, você mede o tempo de avaliação. Ele pecava de 3 em 3 meses. Você diz assim: rapaz, você vai passar 4, 5 meses. Rapaz, de 5 meses não pecou. Fiz, tá bom. Mas 5 meses, irmão. Mas 5 meses. Mas 5 meses não pecou. Então significa que tá andando. Certo? Porque às vezes a gente disciplina a pessoa com o objetivo de corrigir, a pessoa continua pecando. E olha a disciplina, a gente diz assim: não pode ir para doutrina, não pode ceiar, não pode orar, não pode estar na igreja, não pode estar no culto de oração. É a mesma coisa que diz assim mesmo: a pessoa diz assim: eu já estou aqui mesmo no mundão, eu não participo mais de nada, eu vou pecar. E a pessoa fica pecando escondido, porque não há acompanhamento. Se não houver acompanhamento, porque esse é o grande mal, é que o médico prescreve um medicamento, mas não acompanha, não olha nem na sua cara. Ele está aqui, mas não há acompanhamento. A gente vai para esses atendimentos de emergência, eles dão uma injeção e tchau, benção. Mas quando você vai para um especialista, ele diz assim: venha daqui a 3 meses, vamos tomar medicação e vamos ver se está servindo. E volte. Aí sim, isso é tratamento. Então, disciplina é tratamento. Agora, Jesus está do lado de fora. Jesus está do lado de fora dessa igreja. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele está do lado de fora da igreja, não é do mundo. Pastor, eu posso aplicar isso aqui? Não é aplicação, pode. Mas tem que saber que Jesus não está falando com o mundo. Ele está do lado de fora da igreja de Laodiceia. E ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Significa que ele ainda se importa. E ele está continuando batendo. E houve uma conversão lá na África, no apartheid. Na época do apartheid, é onde tinha a igreja dos negros e a igreja dos brancos. Então, quem era negro tinha que se congregar numa igreja de negros. Quem era branco tinha que se congregar numa igreja de brancos. Então houve uma festa numa igreja de brancos de 60 anos. E um jovem negro, certo? Simpaticíssimo, entrou naquela igreja.
na festa dos seus 60 anos, e ouviu a palavra de Deus, foi tocado pela palavra de Deus e se converteu. E aí, o pastor ficou logo constrangido, porque o pastor tinha que dizer que ele tinha que procurar outra igreja, né? E ele chegou para o pastor e disse: pastor, ele não sabia, né? E se você não ouviu a minha pregação de ontem sobre o racismo, eu aconselho, está lá no YouTube, o triunfo do evangelho sobre o racismo, e está aí na página. Divulga, vai lá, divulga, que é a percepção cristã sobre a questão de como lidar com o racismo, certo? Então é uma alternativa. Certo? Então veja lá que você vai gostar, deixa teu comentário, porque a gente diz assim: irmão, pelo amor de Deus, comente. Cara, não comenta, só comenta na hora aqui, olhe lá. Os comentários que tem são assim: a paz do Senhor, bom dia, cheguei, ok, apareci. É tudo monossilábico. É assim, ai, parece música baiana, assim, não tem uma consoante. Então, pelo amor de Deus, deixa um comentário aí, escrevam. Nem que seja assim, beleza, BLZ, mas vai lá. Então o que acontece? Jesus está do lado de fora e ele está batendo, então ele está fora da igreja. Mas se ele está batendo na porta, porque ele quer entrar. Então o que aconteceu? Chegaram, pastor, o rapaz chegou e disse: pastor, eu quero me congregar aqui. E agora? Como é que o pastor vai dizer que ali não é lugar para negro, é só para branco? O pastor disse: meu filho, faz o seguinte, vá para casa, terminou o culto, e ore a Deus, porque muitas vezes orar, as coisas mais belas que a gente faz são coisas que encobrem pecados. Muitas vezes a moça quer dar um fora no rapaz, ou o rapaz na moça, e ele diz assim: moça, quer namorar comigo? Ela diz: vamos orar. Ela está dizendo assim: meu filho, caia fora. Caia fora que eu não quero. Porque quando ela quer, ai, nem ora. Quando ela quer, nem ora. Certo? Agarra antes. Certo? Então, o que acontece? Aquele pastor disse: meu filho, vá orar. E às vezes a gente ora, mas a gente olha para todo mundo ver, a gente olha assim: certo, tá me vendo? Quem chegou? Já chegou os irmãos? Já chegou a plateia? Não tem ninguém. Não gostei da brincadeira, estou fora. Não brinco mais, não é ninguém para me aplaudir. Então a gente vai pregar, a gente fica assim: oh meu Deus, oh meu Jesus, certo? Então, nas coisas mais importantes, a gente: eis que eu estou à porta e bato. Então aquele homem disse para o rapaz: vá orar e pergunte a Jesus se ele quer que você se congregue nessa igreja. Ele imaginou que o rapaz ia orar e Jesus não quer responder. E aí, um ano depois, ele encontrou o rapaz na praça, no centro da cidade. E aí, lembrou do rapaz, e o rapaz: só pastor. Aí disse: ô meu irmão, o pastor disse: rapaz, você continua crente? Ele disse: pastor, continuo, graças a Deus. Estou firme e forte nos caminhos do Senhor. E aí o pastor disse: o senhor orou? Você orou, meu filho? Ele disse: orei, pastor. E aí, o que Jesus disse? Jesus disse que eu era muita besta. Foi mesmo? Disse: foi. Jesus disse: mas você é muito metido a besta. Aí o pastor disse: mas por quê? Jesus disse: está com 60 anos que eu tento entrar naquela igreja e ainda não consegui, você que chegou agora quer entrar. É assim. Tem igreja que Jesus está tentando entrar do lado de fora. Irmãos, essa é a triste realidade. É que tem comunidade de fé que entrou tanta coisa que Jesus saiu, que não há mais lugar para a sua centralidade. Que ele já não é mais a pérola de grande valor, o tesouro escondido do rei. Não, ele foi sendo... E ninguém substitui a Jesus de uma vez.
A gente vai ganhando coisas e vai colocando no nosso coração. E aí Jesus vai saindo. O lugar de Jesus vai sendo ocupado por outras coisas. E até os cargos eclesiásticos ocupam o lugar de Jesus. Quando a gente crê numa igreja hierarquizada, aí a gente imagina, eu fui promovido, oh, aleluia, agora eu sou diácono. Fui promovido, eu sou presbítero, agora eu sou pastor, agora eu sou top. Ah, meu amigo, agora eu sou top. Aí você já está mais interessado com a cúpula da igreja. E se você for pastor presidente, aí pronto. Aí você diz assim, agora eu sou líder. E aí a gente vai tirando Jesus do lado. A igreja vai crescendo, a gente vai botando mais trabalho. Aí a gente já não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para estudar. A gente agora quer administrar o patrimônio. É muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Aí agora, e Jesus? Não, rapaz, eu estou aqui com as planilhas. Nós estamos aqui administrando a igreja com a técnica de coaching. Cresceu demais. Então, agora o evangelho está obsoleto, ultrapassado. Agora nós precisamos de coaching. O quê, rapaz? Aqui o negócio agora tá sério. Então, esquece aí o negócio de evangelho. E Jesus, quem? Não, nós temos aqui a arrecadação do mês. Quanto é que deu aí, meu filho? Você é avaliado pela arrecadação do mês. Rapaz, colocamos esse cidadão para dirigir a nossa comunidade de fé e a renda era de 1.000, agora eu estou observando aqui na planilha que 3.000, pastor a Bíblia, 3.000 reais, 5.000 reais, eita, rapaz, mas como tá bem o negócio lá, hein, tá andando bem, parabéns, meu irmão, você pegou a igreja e aumentou o templo, parabéns, parabéns. Aí o pastor fica feliz, porque ele nem está mais preocupado com doutrina nem com Jesus, ele agora quer cavar buraco. Ele agora é o tatu de Jesus. Ele agora quer começar em todo lugar, ele quer cavar um buraco para poder começar um alicerce. E ele agora, menino, vai derrubar parede para construir parede. Ele agora é servente, ele agora é engenheiro, ele agora é arquiteto. Porque ele está sendo medido não pelo tamanho da igreja membro, mas da igreja templo. Então, ele diz, olha, eu quero abrir mais igreja. Mas ele não está preocupado com as almas, ele está preocupado com como ele está sendo observado, está sendo medido. Então ele alcançou, só tinha uma igreja, agora ele já tem 2, 3 filiais. Aí ele diz, eu preciso abrir 4, 5, 6, 7, 8. Mas ele não está preocupado em abrir igreja porque ele ganha as almas. Ele está preocupado em crescer com a administração. Então Jesus vai saindo. E aí a gente começa a se preocupar. E aí a gente começa a esquecer os princípios do evangelho. Alguém abre uma igreja de frente, já não é mais nosso irmão, já é nosso inimigo. Aí vem outra igreja com outro nome, aí é batista, não presta. Aí os princípios do evangelho a gente já salta, nem lembra mais. Agora, quem ameaçar o nosso reinado, meu amigo, encostou perto, quis tomar a igreja, chegou ali, e quer tomar, cuidado, tenha cuidado, esse aí é um perigo. Leva o exército todo, pega tudo que é irmão aí, que é general, coronel, vamos lá, vamos passar como um rolo com, aí a gente esquece. Jesus Cristo foi saindo. Irmãos, como eu queria que a gente fosse servo de Deus que pensasse, que tivesse o evangelho como centro, que a gente pudesse raciocinar em amor. Porque o grande problema, ou a gente não pensa, ou quando pensa, é cheio de ódio. Aí se revolta, sai da igreja, vai embora. E a transformação começa em nós. Aí Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está dizendo, ainda há uma esperança.
Eu estou fazendo a minha parte, agora é a sua. Ele está dizendo, se alguém ouvir a minha voz. E Jesus, ele bate na minha vida, na porta do meu coração e na sua, de várias maneiras. Só que muitas vezes a gente faz igual o Jim Carrey, que ele está orando e pedindo a resposta a Deus, e nas placas tem yes, sim, 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 yes, 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 nos luminares, no semáforo, em tudo que é canto aparece yes, e ele está dizendo que Deus não respondeu. Então, quantas vezes Jesus está batendo? Você assiste um filme, Jesus está batendo. Você vê uma televisão, Jesus está batendo. Você assiste um programa que não tem nada a ver com fé, Jesus, ali saiu uma palavra que foi direto para o seu coração. A pessoa contou uma história, veio, era até fofoca, mas era uma palavra que era Jesus batendo. A pessoa diz, rapaz, o fulano ali morreu descrente, morreu desviado, morreu na vida na prostituição. Fulano ali morreu frio na fé, o pessoal está tudo preocupado porque ele morreu, só foi acidentado, foi beber cachaça, foi usar droga, esfaquearam ele. Pastor, Jesus dizendo, meu filho, isso aí são as consequências de decisões equivocadas. Então Jesus bate a porta de várias maneiras, e não apenas através da pregação. Essa é uma das tais, e a principal. E Jesus está agora batendo na porta do seu coração, enquanto igreja, e do seu coração enquanto não igreja. Se você é descrente, se você está aí, e você sente, rapaz, esse homem não me conhece. Mas Deus conhece você, e se Deus te chama ao arrependimento é porque Ele te ama. Irmãos, quando Deus me chama ao arrependimento é porque Ele se importa comigo. É saber que Ele quer me dar uma chance. E aí Ele diz assim, entrarei em sua casa e cearei. E esse verbo está no futuro contínuo. Quer dizer, você irá, e você irá, e você irá, eu vou morar aí. E na cultura judaica, ceia era coisa de amigo, ceia era coisa de gente que pensava do mesmo jeito, que comungava, era sinal de comunhão. Era festa de celebração. E Jesus disse, cearei com ele, e ele comigo. Mas por que vai estar no futuro? Porque primeiro precisa abrir a porta. Jesus disse, se alguém abrir a porta, eu entrarei, certo? Certo? Em sua casa. Às vezes a gente interpreta só como coração. Mas Jesus quer entrar na casa, quer entrar na família, quer entrar no trabalho, quer entrar em todo o ambiente que permeia a nossa vida. E aí ele diz assim, e cearei, e cearei, e cearei, e cearei. E, em outras palavras, e habitarei lá, e morarei lá, e ele terá agora. E aí Jesus está dizendo, olha, vocês me botaram para fora. Mas eu sou teimoso, eu quero entrar. O meu amor é um amor que não desiste. Irmão, só Jesus. Jesus é tremendo. Jesus está dizendo, vocês me escantearam, vocês me botaram para fora, vocês colocaram outras coisas no meu lugar, mas mesmo assim eu ainda estou batendo, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Porque Jesus não quer vomitar aquela igreja. Não é que Jesus precisa, não é que Jesus esteja dizendo, olha, coitadinho de mim, coitado de mim, eu estou aqui do lado de fora, na chuva, no sol e no sereno, vou pegar um resfriado. Não. Jesus está fazendo aquilo porque ele sabe, olha, eu estou com ânsia de vômito. Essa igreja está causando ânsia de vômito.
eu estou para vomitá-la, mas não quero fazer isso. Não quero, então eu vou insistir até o último momento para não fazer. Agora, se ninguém abrir a porta, eu vou ter que vomitar, mas vou espirrá-la, vou excomungá-la, vou cortar a comunhão com ela, vão tirar do seu lugar o seu candeeiro, mas não por falta de amor, mas por falta de resposta, por falta de conversão. E aí Jesus diz ao vencedor: farei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus está dizendo: olha, eu venci todas as coisas, sentei com meu Pai no seu trono. A ideia é que no céu não tem vários tronos, mas apenas um trono. Porque senão teria vários reis, certo? E aí geralmente se pensa que tem o trono do Pai, o trono do Filho, o trono do Espírito Santo, e aí vai ter vários tronos para a igreja. Mas sempre você vai dizer: eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, no trono dele. Então está dizendo que o Pai reina e que Jesus reina com ele. E Jesus diz: assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, ao vencedor dar-lhe a sentar comigo no meu trono. Jesus não diz: vocês vão sentar em vários tronos aqui, vai haver vários reis, nós vamos agora dividir. Não. Jesus disse: vai sentar comigo, vai governar comigo, vai sentar no meu colo, assim como eu estou no colo do Pai. E aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu vou terminar com a história. Já passei mesmo da hora. Não tem jeito para esse pregador velho. Eu não sei ser rápido. Um homem, ele cometeu um crime. Ele nunca tinha cometido crimes. Sempre foi uma pessoa exemplar, mas um dia perdeu a cabeça, e no momento de perda de cabeça ele cometeu um crime. E por causa daquele crime nos Estados Unidos ele foi condenado a morrer. Foi condenado à morte. E a sociedade toda que eu conhecia, sabendo que ele fez aquilo num momento de raiva, num momento de falta de autocontrole, escreveu uma carta ao governador pedindo perdão para ele. E o governador, comovido com aquela carta, se vestiu de paletó, botou uma Bíblia na mão e foi visitar aquele homem para conhecer, para poder dar, porque nos Estados Unidos é assim, cada estado tem suas leis, e eles são ligados, são uma federação, mas cada estado tem uma determinada autonomia. Então, o que aconteceu? O governador disse: eu quero conhecer essa pessoa para dar o meu próprio veredicto. Então o governador agora vai, se veste de pastor, bota uma carta de perdão, que era um documento oficial de perdão carimbado, e bota dentro da Bíblia e vai lá visitar aquele homem para conhecer. E aquele homem diz: eu não quero saber de você. Ele pensa que o governador é um pastor. Eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de pastor. O governador disse: mas moço, o senhor está condenado à morte. Pois é, eu não quero saber de você. Vai embora, que eu me deixe só. O governador, vendo isso, saiu. Com a Bíblia e a carta dentro da Bíblia. O carcereiro, quando veio, disse: o que foi que você fez, rapaz? Que loucura é essa? E se eu botei veio aqui falar, eu estou condenado, e ele vem ainda aí falar coisas para mim que eu não creio. Aí o homem disse: mas não era pastor. Se era, estava de Bíblia na mão. Eu disse: não, ele era o governador, queria te conhecer. Por isso eu saí. Como é? É. E dentro daquela Bíblia ele trazia a tua carta de perdão, que a sociedade escreveu a ele, e ele vinha aqui para te conhecer, mas você soltou os cachorros no governador. E aí, agora imagine como ficou aquele homem.
E no dia da execução, no outro dia, antes de ele receber, antes dele entrar para ser morto, deram a ele a chance de falar. E ele disse: uma coisa quero dizer para vocês, eu não estou morrendo pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Vou dizer de novo, ele disse: eu não estou morrendo pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Você pode ter cometido todo tipo de crime, mas Deus te oferece o perdão. E se você for condenado, e um dia você for para o fogo eterno, não vai pelos crimes que cometeu, mas pelo perdão que nunca quis aceitar. Então hoje, sugiro que você repense sua vida, arrependa-se e creia que Jesus morreu para pagar os seus pecados e por ele peça perdão a Deus, baseado no que ele fez, e receba dele o perdão. Que Deus te abençoe. Até logo mais à noite. Hoje à noite nós teremos aula para a turma de pastores do CETAD. Hoje à noite nós teremos aula para a turma de pastores do CETAD. É uma aula aberta a todos. Então, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até amanhã. Até hoje à noite. Né? E amanhã de novo. Então, convido o povo aí, certo? Para estar na live.